Escrituras, o capítulo 18 de Levítico. Levítico capítulo 18 é um capítulo longo de 30 versículos. Então nós vamos ler com muita atenção. Eu vou fazer a leitura, os irmãos me acompanham atentamente. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis. Para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. Tua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós.
Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo o que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor bendito, pedimos a tua bênção, tua graça, iluminação do teu Santo Espírito, mestre da igreja, para observarmos esses capítulos e aprendermos com eles. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos edifique, que o Senhor nos proteja do mal, que o Senhor nos faça entender a profundidade da vida humana e da importância dela ser vivida para o Senhor, não para nós mesmos, que seria o mesmo que vivermos para os ídolos. Livra-nos do pecado, Senhor. Preserva a tua igreja, para que o teu povo não ande contaminado em impureza, em idolatrias, em prazeres pecaminosos. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos diante de nós 2 capítulos muito interessantes. O capítulo 18 certamente é mais conhecido. De Deus. Do versículo 1 do capítulo 18 até o versículo de número 18, nós temos praticamente orientações acerca de relacionamentos incestuosos. E o Senhor condena isso como pecaminoso. Do versículo 19 até o versículo de número 30, nós temos condenação a uniões abomináveis. Dentre essas condenações está condenações, por exemplo, a zoofilia, que é a atividade sexual entre seres humanos e animais. E todas essas proibições que estão aqui no capítulo 18, elas estavam presentes na ética sexual dos povos de Canaã e também do Egito. Quando nós falamos de Canaã, nós não estamos falando de um país. Nós estamos falando de uma nação. Estamos falando de uma grande região com várias pequenas nações ali. Por isso, quando o povo de Israel invade Canaã para conquistá-la, a ordem do Senhor para o seu povo é que o povo vá conquistando vagarosamente povos por povos. E assim, o povo de Deus vai ocupando os espaços. Nesse capítulo 18, Deus faz advertências para que o seu povo não adote a ética sexual nem de onde saiu, Egito, nem para onde está entrando agora, Canaã. Porque já tinham, no lugar de Canaã, já tinham uma cultura sexual instalada com muita força. Daí a importância também do povo de Israel obedecer às ordens do Senhor e executar os cananitas. A ideia é que o povo de Israel vivesse debaixo da orientação de Deus. Nós vamos ver algumas curiosidades que estão presentes aqui. A partir do capítulo 17 de Levítico até o capítulo 26, nós temos o que chamamos de Código da Santidade. Deus vai não apenas repetir o que fez ou que falou, do capítulo 1 até o capítulo 15, mas isso será aplicado de diversas formas. Quando nós olhamos para o capítulo 17, volte seus olhos para o capítulo 17. Nós temos duas coisas aqui interessantes. A primeira delas, que vai do verso 1 até o verso 9, está na matança de animais. Algumas recomendações do Senhor para o seu povo, para que os animais fossem mortos debaixo da orientação de Deus no que se referia ao povo.
que eles não fossem mortos de outra forma, porque seria uma prática pagã. O povo de Deus estaria seguindo uma prática pagã. Quando nós lemos do versículo 10 até o versículo 16, nós temos mais proibições a respeito do uso do sangue, propriamente aqui na condição de alimento. O Deus faz uma proibição severa aqui, e o versículo 11 é o centro dessa porção do capítulo 17, porque diz: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, sim, do culto. Sim, o judeu não podia comer o sangue, porque o sangue era o símbolo da vida. É como se o sangue e a alma fossem fundidos. Pensamento judaico. Então você comer e ingerir sangue é como se você estivesse comendo uma pessoa. A mentalidade judaica quase canibalismo. Então isso era vetado ao povo de Deus. Então, no capítulo 17, Deus estabelece regulamentações muito estritas sobre o derramamento de sangue e os sacrifícios. E enfatiza aqui a sacralidade tanto da vida, no quesito do sangue, como dos sacrifícios. Então, por que nós vamos estudar os dois capítulos juntos? Nós vamos perceber que há muita relação no que Deus diz, muita não, total relação no que Deus diz em relação ao culto e em relação à atividade sexual, todos os cultos. Isso é muito curioso, né? Então, ou a atividade sexual está imersa no contexto idólatra, ou ela está imersa no contexto de glorificação ao nome do Senhor. E aí nós vamos entender também muito da nossa cultura e das atividades ou da ética sexual do nosso tempo, que é profundamente idólatra, como sempre foi depois da queda. Se a atividade ou a vida sexual de alguém não é regida pelas escrituras, é uma atividade idólatra. Isso é muito curioso. Embora um casal casado, por exemplo, não esteja cometendo adultério na sua vida conjugal, mas eu estou falando aqui no caso de abominações, né? Não estou falando no caso de casamentos formais. Mas mesmo esse casal vivendo a sua vida comum, eles ainda não estão vivendo para a glória de Deus. Então Paulo vai dizer: tudo que vocês venham a fazer, façam para a glória de Deus. Isso é feito conscientemente, não inconscientemente. Já expliquei isso em outras ocasiões aqui. Uma coisa é Deus se glorificar, uma outra coisa é o homem glorificá-lo, conceito. Então, o capítulo 17 e 18, eles estão muito ligados exatamente por causa da questão do culto. Então, à primeira vista, esses temas podem parecer muito desconexos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Moisés está fazendo uma relação aqui unificada. Os temas são unificados. A santidade de Deus exige pureza do povo, tanto no culto, essa é uma santidade que Deus derrama sobre o povo de modo vertical, quanto na conduta horizontal. Essa também é a estrutura dos 10 mandamentos, lembre-se disso. Nossa relação com Deus e nossa relação com o outro. Então a nação de Israel precisava saber ser santa em sua adoração e em sua ética sexual. Esses dois capítulos nos ensinam, irmãos, que Deus está preocupado, vou usar essa palavra aqui como eufemismo, mas Deus está preocupado com todas as áreas da vida de um crente. Todas. Não há nenhuma área da vida de um crente que Deus não diga a ele como vivê-la. Então, nós faremos aqui uma ponte também com esses dois temas do capítulo 17 e do capítulo 18, com Cristo, com a relação que esses dois capítulos têm com Cristo e com a nossa vida prática, né? Então vamos para o capítulo 17. O texto começa dizendo: disse o Senhor a Moisés, né? Disse o Senhor a Moisés: falarão
e a teus filhos e aos filhos de Israel, e diz-lhes isto: isto é o que o Senhor ordena, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolacou cordeiro, cabra, um arraial fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que este homem será eliminado do seu povo. Veja que a consequência aqui era a pena capital, certo? Que não tenhamos dúvida disso, certo, irmãos? Quem instituiu a pena capital foi Deus. Continuando aqui no verso de número 5, veja: para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote. Os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura. Lembrando do que é a gordura. A gordura e o sangue eram as partes principais de um sacrifício, né? Gordura para nós é muito ruim hoje, né? Pelo menos alguma, não toda, né? Mas Deus queria a gordura. Era de Deus, nunca do homem. Era sempre de Deus. Era aroma, como diz aqui, agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios. Então veja que Deus, no verso 7, está fazendo uma relação de contraste. Deus está dizendo: a prática religiosa do meu povo não pode ser parecida com a prática religiosa das nações, principalmente do Egito e de Canaã, porque tanto o Egito como em Canaã sacrificavam e cultuavam aos demônios. Agora veja uma frase aqui muito interessante. Veja o verso 7. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios, diz o que é, irmãos? Aos demônios. O que é que diz agora? Prostituem. Prostituem? Como assim? Está falando de culto? Porque essa palavra prostituição entra. E Deus, em vários outros lugares dos profetas, vai denominar a idolatria como prostituição espiritual. O livro de Osés denuncia Israel como uma prostituta, exatamente porque, uma mulher adúltera, né? Exatamente porque Israel era infiel ao Senhor, ao culto a Yahvé. Então, no Antigo Testamento, nós sempre vamos ver uma relação da palavra prostituição com idolatria. Sempre haverá isso. Quando nós lemos sobre isso no livro do Êxodo, também vamos perceber uma questão muito interessante. Quero que vocês voltem comigo lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, se a minha memória não me trair. Eu não anotei esse texto, mas deixa eu ver se eu acho. A partir do verso 10, capítulo 34. Tem que dizer, né? Senão não tem como saber. Né? Nós vamos ler a partir do verso 10. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas, 34, 10 de Êxodo, que nunca fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora na sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os hebreus e os jebuseus. Estes eram povos de Canaã. Verso 12. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra. Para onde vais? Que terra? Canaã. Para que não te sejam por cilada, mas derribareis os seus altares. Veja. Quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele.
para que não faças aliança com os moradores da terra. Que terra? Canaã. Não suceda que, em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. O que diz o 16 agora? E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam e também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. E o que é que Deus está ensinando a Israel? O casamento misto entre alguém do povo de Israel com alguém de Canaã configurava-se idolatria. Então perceba como as relações humanas, no caso aqui da ética sexual do povo de Israel, estavam intimamente ligadas com a sua religião. Quando nós lemos em Reis sobre a queda de Salomão, e o relato vai mostrar as mulheres que ele teve, né? Todas as mulheres, as esposas e as concubinas. Nós vamos ler lá no texto que ele foi levado à idolatria pelas mulheres que possuía. Então, lá em Reis, nós estamos vendo exatamente o que Deus está condenando aqui. E lá em Levítico 18, nós vamos perceber muitas coisas que os patriarcas fizeram e Deus estava condenando em Levítico 18. O casamento com duas irmãs, no caso de Jacó, não é? Muitas coisas estão ali, os patriarcas fizeram. Lembremos que a revelação é progressiva. Levítico 18 não está presente, Deus não havia falado sobre isso para Abraão, nem para Noé, nem para Isaac, nem para Jacó. Mas a lei estava sendo dada agora. Então, a partir de agora, o povo de Deus deveria viver consciente do que Deus estava proibindo. Então, quando nós lemos capítulo 17, nós devemos perceber que isso está num contexto de adoração, também está no contexto de relacionamento e mistura dos povos. Algo que Deus proibiu. Daqui a pouco eu vou falar de algo curioso que aconteceu aqui na nossa região do Nordeste. Tem muito a ver com o que o texto bíblico está dizendo aqui. Então, aqui, veja, um escritor judeu antigo chamado Maimônides sugere que esta lei não era apenas para centralizar o culto em relação a Yahvé, mas para erradicar a idolatria enraizada já no coração dos israelitas, para impedir que os israelitas ainda fossem mais profundamente ligados à idolatria. Então, no Egito e em Canaã, sacrifícios eram feitos em lugares chamados de lugares altos, ou sob árvores verdes. Diversas divindades eram cultuadas ali e com práticas orgias sexuais. Então o texto bíblico condena explicitamente o sacrifício aos demônios em forma de deuses. Em muitos contextos, aqui no caso do Bojo, por exemplo, em forma de bodes. Entidades demoníacas no Egito eram cultuadas por meio de rituais depravados sexualmente. Isso estava ligado à religiosidade egípcia. Com a ordem de trazer todo o animal para o sacrifício à porta do tabernáculo, não era um inconveniente para o povo, mas era uma salvaguarda de Deus. Deus estava protegendo seu povo moralmente, teologicamente. Estava garantindo que o sacrifício fosse feito ali em submissão a Deus e em conformidade com a sua lei. Então o sacerdote deveria gerenciar todo aquele processo, supervisionar todo aquele processo. Quando nós chegamos no versículo 10, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comeram o sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Aqui está né? Veja o que diz aqui o texto mais abaixo, verso 13 em diante, veja. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará seu sangue, né?
e o cobrirá com pó. Quem tem aqui parentes antigos que moraram em sítios, vão se lembrar quando se matava uma galinha, se fazia um buraco, se derramava o sangue dentro e se cobria o sangue. Ou qualquer outro animal que fosse morto. Essa é uma tradição judaica, muito presente no Nordeste brasileiro. Especificamente na nossa região, nós temos uma presença da cultura judaica muito grande. Muito grande. Na forma que nós comemos, na forma que nós vestimos, nos calçados que nós calçamos. Hoje mais não, mas há pouco tempo atrás ainda gostávamos muito de sandálias de couro. Esse costume vem de judeus. O chapéu de couro nordestino solidel vem do quippá judaico. As estrelas ali são as estrelas de Davi que estão ali. Os cabelinhos do chapéu, né? Lembra dos cabelos dos judeus. Então está ligado com a cultura judaica. Há muita coisa na cultura nordestina que está ligada com a cultura judaica. Quando os portugueses judeus fogem da Inquisição em Portugal e vêm para Recife, depois são expulsos de Recife, eles saem, um grupo sai e vai fundar uma tal de Nova York lá nos Estados Unidos da América, né? E o outro grupo se espalha por vários lugares do Nordeste. E um bom grupo vem para cá, para o Agreste. Muitos vêm para cá, para o Agreste. Caruaru teve presença judaica, a Pesqueira, presença judaica, né? Então a nossa região foi muito habitada pelos judeus. Recentemente se encontrou as ruínas de uma sinagoga em Pesqueira, que contabiliza 200 anos. Eles encontraram a mezuzá dentro da parede da sinagoga e um tanque de purificação judaico também. Então, eles foram para o meio do mato dentro do Agreste, né? E na época era chamado sertão. Então, a presença e os costumes judaicos estão muito presentes. Uma outra coisa que é muito presente no Nordeste, que vem da cultura judaica, que acaba promovendo uma espécie de corrupção para se preservar, é o que nós chamamos de endogamia. Nós vamos perceber aqui no capítulo 18 que o casamento com parentes era proibido. Mas certamente você conhece alguém da sua família, talvez, se você for nordestino, que casou com um primo, né? Isso vem de um costume judaico na nossa região do Nordeste, chamado de endogamia. Eles faziam isso para preservar a linhagem judaica. Eles faziam o possível para não misturar as raças, para que o judaísmo continuasse a ser mantido. Judeus sefarditas, marranos eram os novos cristãos novos, né? Foram obrigados a admitir o catolicismo romano como prática religiosa, mas em casa eles praticavam o judaísmo. Vamos lá. Isso é uma pergunta simples, né? É errado o casamento entre um crente convicto nas escrituras e uma pessoa que não professa que sua fé. Mas em vários momentos da história aconteceram casamentos políticos. Muitas mulheres foram subjugadas a isso. Elas foram obrigadas a isso. Ela não tinha outra alternativa, ela tinha que ir. Então, era uma realidade muito triste, mas que não podemos descartar a misericórdia de Deus, vai dizer essas mulheres também, mas não era o que Deus havia planejado para aquelas mulheres. O casamento de uma mulher crente deve ser com um homem crente. O casamento de um homem crente deve ser com uma mulher crente. Mas em muitos lugares onde o catolicismo era mais poderoso, isso aconteceu. Os protestantes foram perseguidos, não só protestantes, judeus foram perseguidos e pessoas de outras religiões, convicções, até ateus também foram perseguidos. Então isso foi fruto de uma máquina política que a Igreja Católica encabeçava. Graças a Deus, não existe mais, né? Nesse aspecto temos mais liberdade no mundo, certo? Mais alguma pergunta, irmãos, até aqui? Começamos com uma pergunta boa de Sara. Então, no versículo 10 até o 16, nós temos essas recomendações, né? Então, na visão judaica, o nefesh,
A alma, a palavra para alma é a vida da pessoa. Então, reside no sangue, ou a alma reside no sangue, para o pensamento hebraico, né? Então, consumir sangue seria, de certa forma, consumir a própria essência da vida de uma pessoa. Por isso que Deus proibia o consumo de sangue. Era uma profanação da criação. Como se o ser humano estivesse consumindo literalmente outro ser humano, ou outro ser vivo, né? Então Deus proibia isso. Então, por que Deus tinha um propósito expiatório em relação ao sangue? Porque isso estava apontando para Cristo. Que no sangue de Cristo é que o seu povo tem vida. Deus estava ensinando o seu povo, mas estava também protegendo o seu povo da idolatria, porque os pagãos tinham o costume de beber o sangue dos animais. E até hoje, em muitas religiosidades pagãs, tribos, por exemplo, essa prática é presente. Beber o sangue do animal em rituais religiosos. Isso foi proibido, né, pelo Senhor. Quando nós, então, olhamos para frente, para o Novo Testamento, nós vamos perceber que isso é realizado no tempo. Através do derramamento do sangue de Cristo é que nós temos vida. E que no Novo Testamento nós temos uma mudança de configuração, porque nós bebemos o sangue na cerimônia da ceia. E o Senhor ordena isso. Então o vinho é o símbolo do sangue de Cristo, porque a vida no sangue. O que fora proibido ao judeu no Antigo Testamento, fora proibido porque isso apontava para Cristo. Então nós já temos Cristo, que quando participamos da ceia, tomando o vinho, nós estamos bebendo simbolicamente a vida de Cristo. A vida de Cristo está em nós. Aquilo que nos diz o Antigo Testamento, que os judeus ou hebreus deveriam comer todas as partes do cordeiro, né? Isso fazia com que, simbolicamente, eles estivessem dizendo: somos um povo e participamos da vida de Deus. Todos comemos o cordeiro, assim como a igreja também come o cordeiro. Lá em Hebreus 9:22, nós lemos: tem derramamento de sangue, não há remissão. Ele tem um costume de dizer remissão de pecados, né? Mas o texto diz remissão. Então, o sangue de touro e de bodes, irmãos, era imperfeito e cobriam apenas anualmente os pecados dos hebreus. O sangue de Cristo os protege de todo o nosso pecado, nos liberta de todo o nosso pecado, nos lava de todo o nosso pecado e nos purifica. Vamos entrar então no capítulo 18. O texto começa dizendo, no versículo 2, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Veja o versículo 30. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós, praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. O texto termina dizendo, eu sou o Senhor, vosso Deus. Perceba que várias vezes no texto, Deus diz, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Deus está dizendo ao seu povo, eu sou o Senhor da vida sexual de vocês. Eu governo a vida de vocês em todos os momentos. Ou vocês vivem para mim, ou vocês vivem para os ídolos. Então vejamos, verso de número 5. Vejam só. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. E um homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. A partir desse versículo,
mais forte, ela é tua mãe. Isso nos mostra que o pecado na consciência de um idólatra é senhor a ponto de ele não perceber o grau de insanidade que está cometendo. Aí o texto diz: "É tua mãe", é como se no nordestino nós disséssemos, né: "Tu tá ficando doida? Ela é tua mãe". Não há possibilidade para isso. Para o pai também. Nós vemos lá o caso de Ló, né, a relação incestuosa de Ló com suas filhas, inclusive incitado pelas suas filhas, embriagado pelas suas filhas. E que Deus aqui em Levítico está mostrando que é um pecado. Lá foi, mesmo sem ter a lei, mas aqui também é, a partir daqui, é pecado também. Digo, Oswaldo. Sim, eles começam a detalhar, né, os demais relacionamentos incestuosos. Então nós vamos ter o pai, vamos ter a mãe, no versículo 9 vamos ter a irmã, né, a nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Verso 10, a nudez da filha do teu filho, ou a neta, né, que para a cultura judaica era chamada de filha também, né, então a neta era chamada de filha também. Então a sua nudez não descobrirás, porque é sua nudez. Verso 11, a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. Nós chamamos tia. A nudez da irmã de tua mãe, mesma coisa, né? Não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Verso 15. A nudez de tua nora não descobrirás. Lembram de um pecado que envolveu sobre a nora? Judá, não é? Então, a Bíblia vai nos mostrando, inclusive, pecados retroativos do povo de Deus, né? Muito que nós vamos lendo aqui, nós vamos ver que isso foi acontecendo a partir das histórias de Gênesis. O texto vai mostrando. Daí Moisés, propositalmente, vai construindo toda essa história até chegar em Deuteronômio, ali às bordas da entrada da Terra Prometida. Tá. No caso dos filhos de Adão e Eva, por exemplo, né? Então, onde não havia lei, não havia transgressão. Deus não havia legislado, né? Mas quando nós chegamos já nos patriarcas, vamos ver que o contexto já é outro. Já havia muita gente, né? E o próprio texto vai mostrando, sim, o próprio texto vai mostrando os perigos do povo de Deus não confiar no seu Deus. Vai mostrando com Abraão, por causa da fome de Canaã, entrega sua esposa, vai mostrando os temores da filha de Ló, porque ficaram com medo de não ter marido, porque os noivos não estavam vivos. Então, o povo de Deus ali na aliança, que vai desconfiando se Deus cumprirá ou não as suas promessas, vai entrando por um caminho de idolatria. Sempre que o povo de Deus desconfia se Deus cumprirá ou não suas promessas, o povo entra por um caminho de idolatria. Porque o povo de Deus deve ser um povo que anda por fé e não por vista, assim como diz a Escritura. Então, aqui até o verso de número 18, nós temos a relação concernente aos incestos, que é algo tão abominável, né, que nós temos pavor e rejeição quando nós lemos o texto. Mas quando nós chegamos a partir do verso 19, vamos ver aqui a partir do verso 19. Nós vamos notar aqui algumas coisas. Não te chegarás a mulher para descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nós trabalhamos um capítulo inteiro sobre a purificação da mulher, concernente à questão da menstruação. Os irmãos que não estiveram podem encontrar isso no nosso canal do YouTube, capítulo 15, nós tratamos sobre isso. É um estudo que foi do 13 ao 15, né?
E no capítulo 12 nós lidamos com isso também, por conta da purificação da mulher após o parto. Então a questão aqui da menstruação está ligada também à questão do sangue, de como o homem lidaria com o sangue. Então o Senhor proíbe. No verso 20: nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Isso é adultério. Então o Senhor proíbe. O Senhor dá esposa, dá marido ao seu povo, seus servos, suas servas. E a relação adúltera é proibida por Deus. Há um modelo dado por Deus já no Éden. Há um modelo preservado do Éden, por exemplo, em Noé. E vários personagens do Antigo Testamento que foram monogâmicos. Então nós vamos ter o caso de Noé, vamos ter o caso de Adão, vamos ter o caso de José, não é? Quem mais? Vamos ter o caso, aqui não é no Gênesis, mas é no mesmo período, de Jó, não é? Vamos ter o caso de Moisés, o próprio Moisés. Não está no Gênesis, né? Está contado no Êxodo. Então, o padrão monogâmico ele é fixado por Deus desde o Antigo Testamento. O povo de Deus peca quando ele começa a contrair casamentos divergentes do que Deus tinha imposto como modelo. E Deus tolera esse pecado, até que Deus, então, proíbe terminantemente aqui. Mas nós vamos ver a poligamia acontecendo, bigamia e poligamia acontecendo no decorrer de todo o Antigo Testamento. E Jesus, então, mais uma vez, afirma o que Moisés tinha ensinado acerca da monogamia, por modelo e por mandamento. Então, a vontade de Deus sempre foi que o casamento fosse monogâmico. Isso causou, inclusive, um problema muito grande na igreja primitiva, porque havia irmãos que estavam se convertendo ao cristianismo e tinham mais de uma esposa. Por isso que Paulo vai dizer, o pastor seja marido de uma mulher só. Não pode. A lei foi dada aqui, mas ainda assim o povo continuou fazendo errado, né? O modelo já estava posto, agora o mandamento foi dado, mas no Antigo Testamento ainda temos erro sobre isso, né? Davi foi um homem crente, tinha mais de um esposo. Salomão, a gente conhece o caso clássico de Salomão. E vemos a permissão do Senhor, não a aprovação do Senhor, mas a permissão do Senhor naqueles casos de poligamia. Então, Deus revela-se, embora ele grave no nosso coração a lei moral e a revelação geral, a revelação específica é progressiva, né? Então, para nós, quando nós lemos em um ano a Bíblia toda, a gente pode achar que os casos são muito sucessivos, assim, mas não são. Há muitas lacunas aí, até que o povo progrida em um aspecto. Nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio, a proibição que o rei tivesse muitas esposas e tivesse muita riqueza. Isso está lá. Ele não podia multiplicar os seus cavalos. Mas todos os reis de Israel pecaram contra isso. Mas está na lei. Então, Deus tolerava o pecado do seu povo, mas ele estava cumprindo o seu plano designado. Isso aqui é importante nós percebermos. E é difícil também, é complexo de entendermos. Porque em muitos casos, nós podemos achar que a transgressão do povo de Deus
estava impedindo seu plano de se consumar e nunca aconteceu. Quando Elimeleque sai de Jerusalém, de Belém e vai para a terra de Moabe, ele está pecando, porque ele estava abandonando a sua terra e abandonando o culto com seu povo. E o que acontece? Deus vai usar aquela moça chamada Ruth, que casou com o filho dele. Ruth era uma pagã, não é assim? E Deus havia proibido, como nós lemos em Êxodo, que os filhos dos hebreus casassem-se com pagãs. Deus havia proibido. Mas o filho dele casa com Ruth. Morre o pai e morre os filhos. E Ruth casa com Boaz. E Ruth e Boaz estão aí na ascendência de Cristo. Então, mesmo os pecados do seu povo estão debaixo do seu grande decreto soberano para fazer cumprir-se a grande história da salvação. Então, os irmãos estão entendendo o que eu estou desenhando aqui? Que não é algo simples, mas é algo belo de observar nas Escrituras. Esté, que era uma judia, né? Raabe, o caso de Raabe também. Então nós temos vários casos em que o povo pecou contra o mandamento. E Deus se valeu do erro para conduzir em triunfo o seu plano redentor. Isso não tira a responsabilidade do homem, né? De modo que Deus também não se frustra na condução da história. Sim, sim. Perfeito. Exato. De modo que nós somos culpados e de modo que ele não vai se perder no que ele determinou para os homens, né? Não, Spurgeon dizia, vocês perguntaram a Spurgeon, né? Como é que você faz para conciliar soberania de Deus e responsabilidade humana? Eles não precisam reconciliar quem são amigos deles. Né? Soberania de Deus e a responsabilidade humana não são inimigos. Né? Ele diz isso em outro lugar em um sermão, que a soberania e a responsabilidade são como duas linhas férreas que se encontram. Ao final elas se encontram perfeitamente. Né? Nós não temos a dimensão completa da, das coisas, né? Mas Deus tem, né? Ok, irmãos? Alguma consideração aqui? Você tem aí. Inclusive aqui proíbe, né? Inclusive aqui, nesta lei proíbe. Então, esse que o irmão Oswaldo colocou é muito interessante, porque ainda que o contexto jurídico de uma nação resolva determinada questão, afirmando que a partir de agora aquilo não é ilegal, não é crime, se aquela lei está contra a palavra de Deus, é pecado do mesmo jeito. Né? Se a lei disser a partir de hoje pode roubar, como? É assim, né? Só não tem a lei, né? É, mas a Bíblia é a mesma. Então o crente anda pelas escrituras. Uma vez uma crente me perguntou, ela falou, se tiver uma lei para casamento de homoafetivos, como é que o senhor vai fazer? Eu digo, eu vou fazer como eu sempre fiz. E não faço. As pessoas vivem como elas querem viver. Elas são livres, inclusive, para viver nos seus pecados. Mas isso não quer dizer que eu preciso estar sujeito porque uma lei me submeteu àquilo. E se eu for preso? Aí? Se chegar nesse nível, eu acho que não vai chegar. Mas se chegar nesse nível tão absurdo, mandem cartas para mim, irmãos. Né? Me visitem, né? Me visitem, né? Uma Joadete leve chá para mim, chás, né?
Neide leva uma pamonhazinha, um bolinho no São João. É, eu li uma coisa falando de chá, né? Eu li uma coisa muito interessante, um puritano ele falando da leitura das escrituras e da meditação das escrituras. Ele disse, é, ler as escrituras é como colocar a erva que vai se fazer o chá na água quente. Meditar nas escrituras é você tapar chip. Interessante, né? Porque você absorve, extrai tudo aquilo que é possível extrair. Muito maravilhosa essa ilustração do produtor. A ilustração de uma xícara de chá é um negócio fantástico. No versículo, então, de número 21, irmãos, o texto diz: E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Os irmãos se lembram de um rei que fez isso? Manassés. Um rei do povo de Deus, né? Entregou seu filho. Moloque era o deus do fogo, né? Sacrificou seu filho. Se arrependeu depois, né? Dos seus pecados. Mas foi um dos piores reis da nação. Nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Agora veja que coisa interessante, que no meio de todas essas leis aqui sexuais, entra uma lei aqui dizendo não dedique seu filho a Moloque. Possivelmente aquilo era verso 22, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Aqueles que têm falado, né, têm defendido o que chama-se hoje de teologia gay, eles tentam dar uma resposta a esse versículo 22, dizendo que se uma pessoa se deita com outra, fingindo que a outra é outro sexo, então é pecado. Mas se um homem deita com outro homem, sabendo que é homem, não é pecado, não. Eles tentam explicar dessa forma, né? Esse texto. Dentro de um contexto da literatura mosaica, de que a relação sexual é complementarista. Haverá sempre um ativo e um passivo. E um dos dois será o ativo ou será o passivo. E é isso que Deus está dizendo, que é abominação. A prática é uma abominação ao Senhor, como qualquer outra prática aqui no capítulo 18. Verso 23. Nem te deitarás com animal. Aí nós temos aqui a zoofilia. Essa era uma prática comum no Egito. A vida sexual com animais. E é uma prática comum em muitos lugares do mundo, inclusive em muitos lugares do Brasil, até por tempo. Sertão. Você escuta essas histórias macabras, né? Então o Senhor condena isso, né? Veja, nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. É confusão. Verso 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações, que eu lanço de diante de vós, ou seja, que eu expulso da terra, por causa desses pecados também. Então Deus pode punir uma terra, uma região, um continente, por causa dos seus pecados sexuais, como condenou Sodoma e Gomorra e as cidades adjacentes. Então, tanto esse capítulo como os capítulos de Gênesis vão mostrar que a sexualidade está muito ligada com a idolatria e que Deus pode, inclusive, destruir regiões e cidades por causa desses pecados, que não é apenas sexual, é religioso. É uma afronta a Deus. Então, quando alguém diz, por exemplo, defendendo esses movimentos minoritários defendendo práticas sexuais livres, né? Eles não entendem que a nossa posição contra isso não é apenas uma posição ético-sexual, uma posição religiosa contra uma prática religiosa, porque é um pecado religioso. Então, quando um homossexual
é alcançado pelo evangelho da graça. O Senhor passa a morar nele, salvando, remindo seus pecados. Ele pode, inclusive, continuar tendo tentações nessa área. Por quê? São tentações idólatras, eu não entendo. São tentações idólatras. Assim como alguém que era um ímpio, que tinha um costume de mentir, quando é alcançado pela graça de Deus, pode sofrer profundas tentações de continuar mentindo. Não precisa, você liga pra pessoa: "Tu estás aonde?" "Eu", o cara tá em casa. "Eu tô em Toritama." Não precisa ele dizer que tá em outro lugar. Aí o cara diz assim: "Eu tô também em Toritama." "Tá onde?" Aí dá certo, andando. "Isso aí, então, eu já saí." Não responde, né, a mensagem. Mas aí, então, eu nem vi, rapaz, eu fui-me embora. Não, tem gente que mente e aquilo é um ídolo, como vários outros pecados, sociais, sexuais. Aquilo são, então a tentação de uma pessoa na área sexual é uma luta contra a idolatria, na verdade. Isso vai se dar com a pornografia, isso vai se dar com a impureza de mente. Às vezes a pessoa não consome mais pornografia, mas consumiu durante longos anos e a mente é impura, mas aquela pessoa é uma convertida. Ela vai continuar lutando contra os ídolos, até o Senhor ou determinar milagrosamente que aquela tentação não existirá, ou aquela pessoa vai ter que conviver com isso até a sua promoção, a subida. Vai ter que conviver, né, pra quebrar o laço, né. Ito po rasa. Ite Paputida isidi preferido sebeta lamo sedumnya. Só mentira. É mentiroso, mentiroso. É. Ô, rapaz, Deus tenha misericórdia nessa classe. É, isso é uma classe difícil. Então, irmãos, é uma olhar por esse ângulo nos dá um panorama muito diferente também, porque a perversão sexual, a imoralidade sexual é um problema espiritual. Eu não estou falando aqui de possessão demoníaca não, estou falando de pecado e idolatria, né. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, popularizou inclusive a ideia de que uma pessoa dada à prostituição e adultério é um espírito, né, espírito de prostituição, espírito de adultério. Então a pessoa está possessa, ela vai e e faz, né, e foi o espírito. Aí a mulher descobre, o cara diz: "Não, eu estava foi o demônio, foi eu não, foi Satanás." Aí como é que ela faz? "Eu não tenho como me divorciar do Satanás, então tenho que me divorciar de tu." Vai, é isso que vai acontecer, né. A mulher não vai aguentar viver dessa forma. Então é um problema de idolatria. Esse assunto de idolatria, ele é muito profundo nas escrituras. Em alguma medida presente em todos os corações, inclusive nos nossos. Em vários aspectos, nós temos ídolos e precisamos sondar o nosso coração para que o Senhor nos livre desses ídolos, né. Então, aqui no texto, além dos mandamentos aqui reprovarem essas uniões, abomináveis, por outro lado, o texto continua acentuando aquele mandamento dos 10 mandamentos: "Não adulterar." Casamento, inclusive na área sexual. Então Deus criou a vida sexual de um casal. Essa prática é restrita ao casamento, nem antes nem fora. Ao casamento de um homem e de uma mulher. Nada justifica outro formato. Nada pode justificar outro formato. Então a sexualidade é um dom sagrado que Deus deu aos homens e que eles usam muitas vezes de forma pecaminosa, idólatra, né. Esse texto também vai nos ensinar, irmãos, sobre a seriedade do pecado sexual. O pecado sexual é visto como algo extremamente ofensivo e destrutivo. No nosso tempo,
O pecado sexual é secreto. Ele é secreto. Como em muitos tempos passados também se manifestaram de modo secreto. Homens casados com amantes, mulheres casadas com amantes. Hoje temos os celulares, computadores, iPads, pornografia online. O nível de cultura e não é apenas este não é apenas, um pecado que assola os solteiros, os viúvos, divorciados, assola qualquer ser humano, casados inclusive. Por isso a Igreja de Deus deve viver em profunda vigilância contra os pecados sexuais. O nosso coração será governado por quem é nosso Deus. Se o Senhor é nosso Deus, nosso coração vai ser governado por Ele para essa área da nossa vida. Se Ele não for o nosso Deus, nosso coração será governado por isso. Mas quando nós olhamos para o nosso coração, nós vamos ver vários pequenos ídolos ali disputando governar a nossa mente e o nosso coração. Seja a profanação cultual a Deus, sejam pecados sexuais, sejam pecados de ordem financeira, consumismo. O deus Mamon era um deus conhecido como o deus das riquezas no mundo antigo, né? Então esse pecado já acontecia. E poder, dinheiro e sexo são três ídolos que estão presentes em todas as culturas. Poder, dinheiro e sexo. Isso anda de mão dada, né? Vigiar quanto a isso, porque a advertência do Senhor aqui é: assim como as nações foram vomitadas da terra, eu arranquei, eu expulsei, eu expulso vocês também. Deus está dizendo ao povo dele. Da mesma forma que eu tirei os cananeus, eu tiro vocês. E Deus fez. Observe no cativeiro babilônico, né, o que Deus fez. Então, algumas ligações aqui, irmãos, interessantes. Mas antes, deixa eu ler aqui os últimos versículos. Veja o 24, que é o que eu disse agora. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações, que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade. E ela vomitou os seus moradores. Veja que texto forte. Vomitou. Então Deus está dizendo ao seu povo, irmãos, não aprovem nem pratiquem uma cultura sexualizada que desonra o meu nome. Mesma coisa com a igreja. Não aprovemos isso dentro das nossas casas, não aprovemos na nosso corpo. Não aprovar não quer dizer que a gente tem que sair dando lapada em todo mundo, né? Mas que nós devemos ter uma postura bíblica. A Escritura reprova isso. Precisamos fazer isso com firmeza, com mansidão e com amor ao nosso Deus, principalmente. No verso 26, nós lemos: porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite. Mais uma vez Deus diz, né? Havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Veja, interessante aqui a, a linguagem de Deus. Em muitos contextos hoje, o pregador não pode ser direto. Ele tem que ser fino. O seu discurso deve estar repleto de uma linguagem que não ofenda, que não atinge as pessoas. Aí Deus vem e diz assim: se não obedecer, a terra vai vomitar você, porque eu vou mandar. Vomitar, não tem outra palavra, né? Remover. Vomitar, essa é a palavra que Deus liga. Vomitar, né? É a primeira.
Precisa lembrar que Jesus usa esse termo também, né? Para uma igreja, né? Ao ponto de vomitar. Então só temos fotos. Você lê os profetas. Isso aqui não é nada, não é fichinha perto desse aqui. Porque Deus usa em vários momentos no Antigo Testamento, não só no Antigo, no Novo também, né? João Batista era herdeiro desse tipo de linguagem, né? Raça de víboras, né? Então o povo se escandaliza quando lê, por exemplo, as Institutas de Calvino, e ele fica chamando os hereges de cães e cachorros, né? Se a gente tem um crente falar com uma pessoa, porra, o bichinho, vai ler a Bíblia pra tu ver. O que é que Deus mesmo diz, o que é que os profetas falam. Não, Lutero é pesado demais. Não suceda que a terra vos vomite. Deus tenha misericórdia, né? Algumas ligações aqui, irmãos. Conexões importantes de Levítico 17, 18, né? Temos uma compreensão inteira, holística, da santidade de Deus. Não há uma separação nas escrituras entre o que é ritual e o que é moral. Se um culto é corrompido, se a adoração a Deus é corrompida para Deus, não está seguindo seu padrão moral. Aí nós vemos hoje muitas igrejas com grupos de dança. A dança no culto nunca foi usada pelo povo de Deus. O povo de Israel dançava nas suas festas. Mas no culto, essa é uma prática pagã, de religiões pagãs. Esse é um aspecto imoral de muitas igrejas modernas que querem comunicar-se com a cultura e acabam abraçando o que a cultura vai oferecendo. Por isso que eu vou dizendo aos irmãos várias vezes que nós devemos, de fato, dialogarmos com a cultura, mas de modo crítico, não de modo cego. Não apenas dizermos, vamos fazer isso em nome de Jesus. De modo crítico, porque isso pode corromper, inclusive, a nossa caminhada de fidelidade com o Senhor. Tanto o capítulo 17 como o capítulo 18 mostram uma ideia central, que a santidade de Deus se manifesta na pureza do culto e na pureza da conduta de uma pessoa. Vários lugares nas Escrituras nos mostram que, mesmo com uma conduta reta no culto e uma vida vivida de modo indigno do Senhor, Deus rejeita. Isso está em Isaías. Deus rejeita o culto, porque o povo não estava vivendo em conformidade com o Senhor. Vocês me honram de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se a conduta é reta diante do Senhor, então esse crente já demonstrou ter uma preocupação bíblica com a sua vida. Ele deve também ter uma preocupação bíblica com a adoração. Vemos aqui também algumas conexões a respeito da santidade de Deus através de sua exigência a um culto exclusivo a Ele, nos moldes dele, e que não imite nada fora do que ele disse. Aqui, graças a Deus, nós não temos essa preocupação nem esse problema, mas muitos pastores conversam comigo dizendo: pastor, como é que eu faço para lidar com o fato que os crentes da minha igreja ficam perguntando por que a gente não faz determinada coisa que a igreja dali da esquina faz? Porque a gente não canta a música que a igreja dali canta? Porque a gente não pode cantar Hoje o Meu Milagre Vai Chegar? Porque a gente não pode cantar Restitui? Porque a gente não pode cantar Na Presença de Deus dá vontade de pular? Por que não pode? Se todo mundo faz, tem uns pastores que hoje eu estava pensando e orando por alguns amigos pastores, irmãos, angustiados com a infidelidade de suas igrejas. Conversando comigo, dizendo: pastor, ore por mim, eu vou sair. Eu não aguento mais. Há muitos anos eu estou ensinando e parece que quanto mais eu ensino, menos o povo aprende. Na primeira possibilidade de desvio, o povo vai. Eu fico com medo de sair de férias, pastor. E quando eu voltar, tá a desgraça feita.
Tem pastores que me dizem: "Eu nem saio de férias". E quando eu saio, eu vou para o culto, só para eu vigiar ali, né. A Bíblia diz que os pastores são vigias também, né, os presbíteros são vigias, então fica ali só para manter a ordem. Isso não é vida não, olha. Sofrendo com a infidelidade do seu povo. Precisamos olhar nem para o nosso tempo, precisamos olhar para as escrituras, e nós vamos perceber como muitos servos de Deus sofreram com isso. Então a vida deve ser vivida num culto exclusivo a Deus, e isso deve refletir na nossa conduta moral. Isso é muito diferente, irmãos, de legalismo. Legalismo é a imposição de uma conduta sobre, sobre outra pessoa que você não faz, você não vive, e essa exigência não é bíblica. Que você impõe sobre o outro não é bíblico. É diferente o que Deus está dizendo aqui sobre a seriedade da nossa conduta. As proibições contra incesto, bestialidade, homossexualidade, sacrifício de crianças, são um alerta de Deus, irmãos, que a nossa vida sexual, nossa vida religiosa, nossa vida profissional, todos os aspectos da nossa vida devem sempre ser vividas para o Senhor. Eu fico admirado aqui na nossa região, por exemplo, de um crente contratar um drag queen para fazer propaganda de sua marca, porque vai gerar curtida, engajamento. Que acontece muito, irmão. Muito, muito, muito. Hã? É. É, o pastor deve dizer assim: "Não, não seja tão rígido". Uhum. E Deus tenha misericórdia das famílias do seu povo, né. Meus irmãos, o mesmo Deus que detesta a idolatria e a profanação do culto, detesta a imoralidade sexual, porque isso também é profanação da vida humana. Observe, o Brasil é um dos maiores consumidores de pornografia do mundo. Os dados mostram que os maiores consumidores de pornografia no Brasil não são solteiros, são pessoas que têm relacionamento fixo e casados. Os homens sobressaem nisso, estão acima, mas a quantidade de mulheres que têm se viciado em pornografia tem aumentado. E a quantidade de crianças expostas a isso tem sido absurda. O que acontece por trás da máquina? A pornografia é uma indústria. Pornografia é uma indústria. Mulheres são traficadas, são drogadas para fazerem os filmes, são violentadas, espancadas. Quando um homem, uma mulher, qualquer pessoa, um cidadão, seja uma pessoa que é membro de uma igreja, consome esse tipo de produto, ele está fomentando o tráfico de pessoas e a objetificação de um ser humano criado à imagem e semelhança do Criador. Muitas mulheres que são profissionais, bote aspas aí nessa palavra, da pornografia, estão em cativeiro. Para esse contexto.
Não é à toa que nós vemos costumeiramente aqueles vídeos circulando pelas redes sociais de crianças sendo sequestradas, às vezes na garagem da própria casa, dentro de um shopping, dentro de um parque. Então, nunca será demais protegermos nossas crianças. Os pais devem ser ameaças reais para pessoas más contra seus filhos. Isso é um fato. Principalmente o homem, né? Ele deve ser uma ameaça real para qualquer tipo de intenção contra sua esposa e contra seus filhos. Deve proteger os seus filhos. Se alguém vai fazer mal à sua família, sua esposa, seus filhos, isso está claro. Deus não chamou você para dar um abraço e um beijo no bandido. Deus te ama. Senhor, aplique tudo isso ao nosso coração, irmãos. Eu tinha aqui 20 páginas ainda para falar, mas já é 9 horas. Não vou conseguir falar hoje, né? Para a vigília. Mas deixe-me fazer só algumas aplicações aqui que eu tenho. Primeira aplicação aqui é no ramo onde nós chamamos de bioética. Fala sobre o valor da vida. A sacralidade do sangue lembra o valor e a preciosidade da vida. E a vida pertence a Deus. Isso nos chama a valorizarmos a vida humana, a concepção, até a morte natural. A luta contra qualquer coisa que ameace a vida, como aborto, como eutanásia, como são temas intensos, inclusive no Brasil, os crentes precisam refletir sobre isso. Uma vez um aluno no seminário me perguntou: mas pastor, se a pessoa vive só com a máquina, então não tem mais vida, né? O crente entende o seguinte, que a vida só acaba quando a alma sai do corpo. Quando a alma sai é quando a vida acaba. Aí a morte chegou. Se a máquina é um auxílio para que ainda haja vida por um tempo, a alma está lá. Se a pessoa está viva, a alma está lá. Então, o que nós pudermos fazer para preservar a vida, nós devemos fazer. O que estiver ao nosso alcance deve ser feito, porque a vida é um dom de Deus. Aprendemos também aqui sobre a gravidade do pecado. Irmãos, o pecado é maligno. Os puritanos falavam sobre a pecaminosidade do pecado e a malignidade do pecado. Horrível, é péssimo no nosso tempo, por causa do que está fora de nós, por causa do que está dentro de nós. O cristão, então, é chamado para viver de tal forma que o mundo veja nele a santidade de Deus. Deus nos ama muito. O amor de Deus pelo seu povo não tem bordas e não tem fundo. O amor de Deus pelo seu povo não tem bordas e não tem fundo. Um amor infinito. Movemos o nosso Deus. O Senhor nos abençoe. Proteja nossas famílias, nossas crianças, nossos jovens, nossos casamentos, e que Ele seja honrado pela nossa vida, pela nossa caminhada. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por tudo que pudemos pensar, falar, aprender, estudar. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Nós te pedimos isso no nome de Cristo Jesus. Amém.